Vamos agora falar de outras forças conhecidas como forças viscosas. Também são muito comuns. E esse é o tema da aula 11 do tema 9, forças. As forças viscosas, elas são importantes quando um objeto se move num fluido qualquer. O fluido exerce uma força sobre o objeto que se desloca nele. Ora, vamos dar aqui um exemplo. Aqui eu tenho um barco a motor, Veja que este motor está exercendo uma força sobre o barco que se desloca para a direita, mas a água exerce uma força sobre o barco para a esquerda. O fato é que enquanto o motor estiver funcionando, o que vai acontecer, nós sabemos. Aqui está. O barco joga a água para trás e ele adquire uma velocidade e, eventualmente, uma aceleração para a frente. Mas o que acontece se desligarmos o motor? Todos sabem, nós sabemos. O barco vai diminuindo a velocidade e para. Por que parou? Parou por quê? Por conta da força que o líquido, no caso a água, exerce sobre o barco. Mas exerce sobre qualquer objeto que se mova, quer seja no interior, quer seja na superfície. Ora, aqui temos um outro exemplo. O paraquedas. Por que o paraquedas nos protege? Por quê? Quando o paraquedas, está aqui, o paraquedas, veja, ele se move no ar. Aqui estou chamando a atenção para a superfície do paraquedas. Quando ele se move, o ar exerce uma força, conhecida como força viscosa, e essa força viscosa, vamos já antecipar. Se a velocidade não for muito grande, essa força viscosa depende da velocidade. Escrevemos assim, força igual a menos B vezes V. Ou seja, quanto maior a velocidade, maior é essa força. De forma que essa força atuando, em algum momento, ela se equilibra com a força peso. Aqui está. Chega um ponto, ou um momento, no qual a força viscosa, em módulo, ela é igual à força-peso. A partir daí, o objeto que está caindo, ele adquire uma velocidade constante. E essa velocidade constante eu posso até achar a partir daqui. V é igual a mg dividido por B. Bom, quem é essa constante? Vamos falar de um caso onde a gente sabe calcular. Mas B depende da geometria do objeto. Eu vou dar uma expressão para B, para um objeto esférico. E depende da viscosidade do fluido. No caso aqui, o ar, a água e assim por diante. Então, essa força é bastante comum. Vamos assistir
então, um vídeo onde a gente vê, percebe, né, esse fenômeno. Eu tenho gotículas, né, e essas gotículas, depois de um certo tempo, vão de se deslocar com velocidade constante. É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Neste vídeo, iremos utilizar uma proveta contendo óleo de soja e uma seringa contendo água com corante azul. Vamos colocar os dois líquidos em interação e ver o que acontece. Como o óleo de soja é menos denso que a água, as gotas que saem da seringa formam pequenas esferas que descem através da proveta. Além disso, o óleo e a água não se misturam. Por as gotas de água serem pequenas, elas caem com baixa velocidade e logo atingem a velocidade terminal de queda, ou seja, com velocidade constante e sem aceleração. Neste regime, o peso da gota se equilibra com a força de empuxo e com a força viscosa, devido ao seu movimento com relação ao óleo. Esse regime é chamado de laminar, no qual há um movimento ordenado das partículas, onde as camadas não se misturam e a velocidade é constante. No nosso experimento, é importante destacar que as gotas devem ser pequenas comparadas com o diâmetro do tubo. Forças viscosas em esferas muito grandes ou pesadas demais não atingiriam o regime laminar dentro desta proveta. Já gotas pequenas se movimentam em regime laminar com velocidades baixas e constantes. Muito bem. Vamos agora escrever uma expressão para essa força. Essas expressões não são fáceis de serem deduzidas, não. Não. No caso de uma bola esférica, a bolinha, aí eu consigo deduzir. Mas é difícil também, não é fácil não. Tem que estudar a mecânica dos fluidos, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: essa força, ela se escreve assim, menos BV. Ora, o que são esses elementos aqui, né? Então vamos lá. Aqui, né, eu estou chamando a atenção, né, para o fato de que o objeto está se deslocando para a direita, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma daquelas gotículas lá, né? Ela se move para cá. Ela se move para cá, né? Vamos desenhar isso melhor, né? Ela se move para a direita, né, com velocidade V. Então, V é a velocidade da bolinha caindo, né? Agora, essa força, ela atua no sentido de impedir o movimento. Por isso que a gente coloca menos BV. Então, essa força, na realidade, ela é sempre contrária ao sentido do movimento, né? É por isso que a gente escreve F, né, igual a menos B. B é uma constante, como eu disse antes, nem sempre fácil de calcular, né? Nós vamos dar um exemplo, né? F igual a menos BV. É isso. Agora, às vezes, né, dependendo do regime, essa força é mais violenta, mais intensa. Por quê? Agora, essa força não é a mesma constante B. Vamos chamar essa constante aqui de B', né? Essa força, ela pode ser, né, muitas vezes escrita como menos B', uma outra constante, vezes V ao quadrado. Interessante, porque nesse caso, quanto maior a velocidade, maior ainda há de ser esta força, né? O fato é que agora nós já entendemos, né, por que o barco parou, né? Ele parou por quê? Né? Por conta da existência dessa força.
depois que nós desligamos o motor. Veja, o motor já não está mais jogando água para trás, como tínhamos na primeira figura. O motor foi desligado. O barco parou porque sobre ele, né, age essa força. Uma força devida à viscosidade do líquido, né? Então, é essa força aqui, que nós estamos apenas realçando, né? Uma força viscosa age sobre o barco, né? Agora, por que acontece de surgir essas forças, né? Elas têm, na verdade, duas origens, né? Uma delas é porque os átomos, digamos, da superfície do barco interagem com os átomos da água, né? E é curioso porque se nós pensarmos aqui, então, em duas superfícies, né? Aqui eu tenho a superfície, digamos, do barco, o casco do barco, e aqui eu tenho a superfície da água. É curioso porque os átomos, né? Os átomos do casco, veja, eles interagem com os átomos da água, de tal forma que essas forças são sempre forças, como nós sabemos, né? Forças interatômicas, né? E intermoleculares, são forças atrativas. Então, se o barco se deslocar, né? Se o barco se deslocar para cá, essas forças são forças atrativas. Os átomos do casco atraem os átomos da água, tentando impedir, portanto, o deslocamento, né? E é por isso que a força acaba sendo uma força para cá. Uma outra causa, né, para essas forças, às vezes são as duas, né? Mas no caso do paraquedas, esse efeito é maior, né? É o seguinte: se olharmos, né, o que está acontecendo é que a superfície do paraquedas, né, vamos tentar desenhar aqui a superfície do paraquedas, né, ela está em movimento e agora nós temos aqui muitos átomos, moléculas, é melhor moléculas, né, do ar colidem com a superfície do paraquedas. Então, essas forças resultam das colisões, né, das moléculas do fluido com a superfície do paraquedas. Então, esse é um outro efeito importante também. E, no mais das vezes, né, nós temos, na realidade, os dois efeitos, né? Então, temos aqui um efeito associado a colisões, né? E temos um outro envolvendo as interações, né? Interações entre átomos, entre os átomos do casco do barco, né? E os átomos da água, indicados aqui em azul. Então, a coisa é bastante interessante, né? O fato é que, no caso, né, em que eu tenha um objeto que se desloca, né, num fluido, eu tenho que levar em conta três forças, né? Olha só, tenho que levar em conta a força peso, que é essa força indicada aqui, a gente não pode esquecer dela. A gente precisa levar em conta a força associada ao empuxo, é uma outra força, e finalmente essa força viscosa, né, que é também importante que nós consideremos essa força viscosa. Então, são três
forças, né, agindo sobre esse objeto que cai. A força viscosa para velocidades pequenas é dada por essa expressão aqui, né? Mas se a velocidade for muito grande, F é igual a menos, né, B vezes V ao quadrado. Ou seja, quanto maior a velocidade, maior é a intensidade da força. É possível mostrar que se de fato eu tenho uma bolinha esférica, então, pensando numa bolinha esférica, essa força, né, agindo sobre esta bolinha esférica, né, que é a força que estamos chamando aqui de força viscosa, né? Então, essa força viscosa, né, ela pode ser calculada. E ela depende, na verdade, de acordo com esta expressão que temos aqui, e eu quero chamar a atenção, né, para esta expressão, né, de acordo com o que temos aqui, né, vejam, esta força é igual a essa força. Veja, isso para uma bolinha esférica, né? Isso que eu quero chamar bastante atenção. Se a bolinha for esférica, essa força, ela é igual a menos, né, é o que nós chamamos de menos BV, né, mas B agora pode ser calculado. B, nesse caso da bolinha esférica, é igual a 6 vezes π, vezes eta, vezes A. Bom, quem é eta? Eta é o coeficiente de viscosidade que caracteriza o fluido, né? Então, é o coeficiente de viscosidade, né? Esse eta aqui. E R aqui, esse R, aliás, A que está aqui, esse A é igual ao raio da esfera, né? Portanto, este A que está aqui é o raio da esfera. Está aqui. Ou, aqui, é o raio da esfera, né? Então, é possível calcular esse parâmetro B no caso, né, de uma esfera que se desloca no interior de um fluido qualquer. Fluido esse que é caracterizado por essa grandeza física, né, coeficiente de viscosidade, né, e é claro que tem uma característica da esfera que é o raio dela. Então, pelo menos num caso, a gente sabe calcular, né, esse parâmetro B da força igual a menos BV.